Olá! Vamos falar de energia potencial gravitacional. Vamos considerar uma situação muito simples, onde nós temos um objeto que está no solo ou próximo do solo, numa altura inicial HI. Este objeto tem massa e, portanto, está sujeito à força-peso. Um agente externo vem e realiza trabalho. Esse agente externo desloca o corpo até esta posição de altura H. Então, houve uma variação na altura, né? Bom, qual é o trabalho realizado pela força-peso? A força-peso é constante. Então, o trabalho realizado pela força-peso é a força-peso vezes o cosseno do ângulo entre a força-peso e o deslocamento vezes o deslocamento. O deslocamento, aqui neste exemplo, está na direção da força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser P vezes cosseno de 180, porque o deslocamento foi no sentido contrário do da força, mesma direção, mas sentidos contrários, vezes ΔH. Então, o trabalho da força-peso é menos P, que é ΔH? Variação da altura final, menos altura inicial. Isso pode ser escrito assim, ó. Trabalho da força-peso é menos peso vezes H, ou seja, menos mgh, menos fica mais mghi. Ou nós podemos identificar o que significa a parcela mgh. A parcela mgh significa energia potencial gravitacional. Portanto, o trabalho da força-peso é igual numericamente ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. De uma maneira mais simples, vamos considerar sempre a definição ali, ó, energia potencial gravitacional, a mgh. Agora, vamos ver esse exemplo 93 do material de vocês. É dito que nós temos um corpo de massa 20 kg no local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e ele está, então existem esses pontos aqui marcados, ó. E nós queremos saber qual é o trabalho realizado pela força-peso quando o corpo vai de A para B. Quando o corpo vai de A para B, esse trabalho é positivo. Por quê? Porque a força-peso e o deslocamento de A para B estão na mesma direção e sentido. Então, o trabalho é positivo e vai ser quanto? Força-peso, 20 vezes 10, 200 newtons, ou mgh, né? A variação da altura, o deslocamento, 3 metros, então, mais 600 joules. 600 joules, né? Botei o mais para deixar evidente que esse trabalho é positivo. Claro, deslocamento e força-peso estão na mesma direção e sentido. Agora, se o corpo estivesse embaixo, em B, e nós elevássemos até A, o trabalho da força-peso seria menos 600 joules, porque seria negativo, igual em módulo ao anterior, mas sinal contrário. Por quê? Porque se o corpo sobe, o deslocamento é para cima, e como a força-peso continua para baixo, então o cosseno do ângulo entre deslocamento e força é 180, cosseno de 180, que é menos 1. Qual o trabalho que a força-peso realiza quando o corpo vai de A para C? Não interessa se esse deslocamento aqui, ó, de A para C é 5 metros. Interessa o deslocamento na direção da força, que é este aqui, ó, que é este. Então, o trabalho de A para C é igual ao trabalho de A para B. 600 joules. Interessa esse deslocamento aqui. Deslocamento, variação de altura. Deslocamento na direção da força. E qual o trabalho quando o corpo se desloca aqui é E, perdão. Quando o corpo se desloca de A para D. De A para D também, ó, é
600 joules. Interessa o deslocamento na direção da força. Então, se é uma folhinha que vem voando e cai, o trabalho realizado pela força-peso vai ser só o que é relativo ao deslocamento na vertical. E qual o trabalho que o corpo realiza quando ele é elevado de A para E? E está na mesma altura de A. Então, o trabalho é zero. Por que é zero? Porque não tem deslocamento de A para E na direção da força peso. Então, o trabalho é zero. Ok, tchau!